Mohamed Salah, do Liverpool, foi o grande destaque das semifinais da Champions League justamente pelo que ele fez contra a sua ex-equipe, a Roma. Então a gente vai pensar, e se o Salah ele tivesse ficado na Roma, será que as coisas teriam sido diferentes? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para o segundo episódio do E Se, aqui no canal Goleadores. E como a gente vai falar sobre essa situação do Salah, que eu imagino aí que vai pegar muita gente pensando em inúmeras situações, a gente vai estipular algumas regrinhas especificamente para ajudar o nosso roteiro. De maneira simples, a gente só está colocando o Salah na Roma. A gente não está pensando, por exemplo, quem o Liverpool teria contratado se o Salah não aceitasse a proposta que ele aceitou no início dessa temporada, depois de passar 2 anos na equipe da capital italiana. Ou seja, tudo que a gente vai considerar aqui é um jogo entre Liverpool e Roma, válido pelas semifinais de Champions League, mas a grande diferença é que o Salah, que foi o cara que decidiu para o Liverpool, principalmente no primeiro jogo, ele está vestindo a camisa da Roma e não do Liverpool. Antes da gente falar sobre a partida, um dos grandes impactos que a presença do Salah ia representar nessa equipe da Roma estaria no estilo de jogo do centroavante do time italiano, o Edin Dzeko, que fez 2 gols aí nessa eliminatória entre Liverpool e Roma. Ao contrário do que ele vem fazendo até muito bem nessa temporada, o Dzeko não sairia tanto da área. Ou seja, além de ganhar essa opção de um Dzeko mais goleador, a Roma teria algo a mais, que é a habilidade do Salah nessa empreitada em busca da final da Champions League. Então vamos lá para o jogo. Com o Salah como principal cérebro criativo da equipe da Roma, o time italiano teria levado muito mais perigo para o Liverpool no jogo de ida realizado em Anfield Road. O que eu imagino? Eu acho que o Liverpool partindo para cima ia abrir o placar inicialmente, só que é um time que tem muita dificuldade de manter uma vantagem. Isso fica provado até mesmo nos jogos dessa temporada. E aí a Roma ia conseguir virar para 2-1, o Liverpool ia empatar 2-2, 3-2, mas no finalzinho a Roma ia fazer o seu 3º gol com o Dzeko, passe do Salah. Com 3-3 aí depois do jogo de ida ia mudar absolutamente a estratégia para o jogo de volta. O Liverpool, por exemplo, que na nossa realidade que a gente vive aqui nessa câmera, ele tinha a vantagem até de perder por alguns gols, ele não teria isso. A Roma, ela teria a vantagem do empate para avançar. E aí ela seguiria uma estratégia um pouco conservadora, apesar de estar dentro de casa, aproveitando basicamente os contra-ataques. O Liverpool tem um ataque muito forte e abriria 2-0. Gols do Firmino, que vem fazendo aí uma grande temporada, e também do Sadio Mané, que desde a última temporada também já vem fazendo uma boa parceria com o brasileiro. Mas o que está ditando muito dessa nossa narrativa é a dificuldade que a equipe treinada pelo Jürgen Klopp tem de manter uma vantagem. Então o que aconteceria? A Roma, empurrada pela sua torcida, conseguiria o empate. Um gol do Dzeko e um gol do Salah. Com 2-2, o Alisson conseguiu segurar a onda maneira lá. E a Roma voltou com 2 empates na ida por 3-3 e na volta por 2-2, depois de 34 anos, desde aquela final de 1984, exatamente contra o Liverpool, a Roma voltou para uma decisão de Champions League, onde vai enfrentar o Real Madrid. Só que aí tem uma contrapartida em relação ao Salah. Ó a polícia. O Salah, ele representaria esse algo a mais que não teve aí para Roma, para ela avançar para a final, né? Embora também o juizão tenha vacilado em alguns lances capitais, mas nem de longe ele ia estar fazendo essa temporada absurda que está rendendo comparações até com o Cristiano Ronaldo e o Messi naquela corrida em temporadas e não no que ele fez na história, em busca de ser o melhor jogador do mundo, pela FIFA ou também para receber a bola de ouro da revista France Football. Por quê? O Salah da Roma, ele tinha mais responsabilidades defensivas, ou seja, ele não pisava tantas vezes dentro da área. Por causa disso, as finalizações dele não eram tão boas quanto elas são agora, e porque ele tinha um jogador de referência lá na frente, um atacante que já provou toda a sua capacidade para fazer gols, que é o Edin Dzeko. A gente tem aqui alguns números, por exemplo, que deixam isso muito claro. Na última temporada com o Salah na Roma, o Edin Dzeko ele teve uma média de gols por jogo de 0,76. Essa média caiu para 0,51 depois que o Salah se transferiu para o futebol inglês, deixando o Dzeko lá um pouquinho mais sozinho e tendo
que dialogar um pouco mais com seus outros companheiros, saindo da área, abrindo mais espaço para infiltrações dos jogadores que chegam para o ataque da Roma. Ou seja, o Salah ele foi uma engrenagem principal, aquela engrenagem assim que ele nem esperava que fosse dar tão certo, mas ele encaixou e deu uma liga absurda com o Firmino, que já estava lá, com o Sadio Mané também que estava lá. E aí a realidade que a gente tem hoje é a seguinte: o Salah ele decidiu, principalmente no jogo de ida contra a Roma, na qual ele fez 2 gols, deu assistência para outros 2, mas ele não joga sozinho. Toda essa melhora no futebol dele não é um milagre que vem apenas do Salah. Isso também deve muito ao estilo de jogo praticado pelo Liverpool do Jürgen Klopp. Isso daí a gente pode ver até nos números dessa Champions League, porque o Salah ele tem na Champions League os mesmos 10 gols que o Roberto Firmino, e o Sadio Mané, que é o outro membro desse trio de ataque, tem 9. Eles juntos conseguiram até ultrapassar a marca de trio mais goleador de toda a história do torneio europeu, superando uma marca estipulada pelo trio BBC, o Bale, o Cristiano Ronaldo e o Benzema do Real Madrid. Então, o Salah ele não seria tão decisivo e tão espetacular quanto ele está sendo nessa atual temporada 2017-2018. Ele era o jogador perfeito para o esquema de jogo do Jürgen Klopp. Beleza, pessoal? Esse foi aí o segundo episódio do IC. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham que teria acontecido. Quem vocês acham que o Liverpool teria contratado se o Salah não saísse da Roma? A gente pode brincar aí com o maior número de opções possíveis. A gente só não colocou isso daqui nesse vídeo, porque senão fica muito grande. Ninguém vai ver, né? Aposto que você também não veria, ia ficar cansado e pular para outro vídeo. Mas já que não fez isso, curte o canal, deixa seu comentário, liga o sininho e vê os outros vídeos nossos. Valeu!